Cursinhos pré-vestibulares gratuitos da Unesp ajudam alunos de escolas públicas a ingressarem na universidade. Um deles é o 1º de Maio, em Bauru. Só no ano passado, 130 estudantes que frequentaram as aulas foram aprovados em vestibulares de universidades brasileiras. E na entrevista do dia, vamos conhecer em detalhes um guia na área de agricultura editado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ele conta com a participação do professor Carlos Wilken, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. A edição desta segunda-feira, 26 de agosto, já está no ar. Boa noite. Hoje o Unesp Notícias começa falando sobre a importância da democratização do acesso ao ensino superior. Há quase 20 anos, o cursinho 1º de Maio, projeto de extensão vinculado à Unesp, auxilia alunos de escolas públicas a realizarem o sonho de se tornarem universitários. Só no ano passado, 130 estudantes do projeto foram aprovados em vestibulares. São histórias como a da Esther, que a gente vai conhecer agora. Esther está no 1º ano do curso de jornalismo na Unesp. Para ser aprovada no vestibular, contou com o incentivo e o exemplo da mãe. A minha mãe, ela estudou um pouco tarde. Ela começou quando ela tinha uns 18 anos, mas ela teve que parar porque ela não tinha condição de pagar. E aos 40 anos ela voltou para a faculdade, fez enfermagem. E ela percebeu que se ela não incentivasse os filhos a fazer faculdade, ela pensaria, nossa, eles vão acabar sofrendo que nem eu. Então, ela incentivava a gente a estudar, sempre estuda, não para nunca, é um aprendizado constante. Então, ela falava pra gente, estuda, foca nisso. A jovem sempre estudou em escola pública. Aos 15 anos, passou no vestibulinho da ETEC e fez o ensino médio junto com o curso técnico em administração. No último ano, conciliou ainda com as aulas noturnas no cursinho 1º de Maio, projeto de extensão ligado à Unesp. Foi muito importante ter um cursinho público, mesmo prestando vestibulinho para entrar nele, porque eu mesma não tinha condições de pagar um cursinho particular. São alunos da Unesp, então eles já estão treinando para dar aula e estão ajudando pessoas que vão ingressar na universidade. Então, sensacional. Sem o cursinho, certeza que muita gente não ia ter condição de conseguir passar na universidade. A escolha pelo jornalismo foi por conta de duas paixões: contar histórias e tirar fotos. Para realizar o sonho de entrar numa universidade pública, além do estímulo da mãe, Esther contou com outros exemplos de sucesso dentro da sala do cursinho. Muitas pessoas que davam aula pra gente vieram de escola pública e eles mostraram, se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir. É só ter força de vontade, ter fé e estudar bastante. Neste ano, além da Esther, outros 29 alunos do 1º de Maio foram aprovados em cursos somente na Unesp aqui em Bauru. No total, 130 estudantes conseguiram vagas em universidades por todo o país. Números que ajudam a explicar por que as aulas gratuitas estão sempre assim, com a sala cheia. A gente teve bastante aprovação e é muito bacana ver os nossos alunos aqui dentro, né? Eles participam aqui primeiro como alunos do cursinho, depois eles ocupam realmente como universitários, né? Então isso mostra que a gente está fazendo um trabalho muito bom, tanto com os professores, tanto com a coordenação do cursinho. O projeto tem 200 estudantes no total, 100 em cada período. Para entrar, é preciso passar por um processo seletivo. 80% das vagas são destinadas a alunos de escola pública. Outros 15% são reservados para quem estudou em escolas profissionalizantes ou centros técnicos públicos. Os 5% restantes ficam com jovens que têm bolsas de estudo em escolas particulares. Em todas as categorias, 25% das vagas são asseguradas pelo sistema de cotas raciais. Este é o 2º ano do Thierry no cursinho. Aos 17, ele se divide entre o trabalho e o estudo. Seu maior objetivo é fazer jornalismo em uma universidade pública e considera o 1º de Maio um divisor de águas na busca por este ideal. O 1º de Maio, ele mudou minha vida. Em questões de conteúdo e na vida pessoal mesmo, porque eu entrei aqui, eu consegui adquirir senso crítico e me formar como pessoa também. Já a Ana Júlia deseja uma vaga em Ciências Sociais. Ela conheceu o cursinho pelo Facebook e viu ali a única maneira de continuar os estudos, já que não teria condições de pagar pela formação.
passou no processo seletivo e agora tenta se espelhar nos exemplos que já saíram desta sala de aula. Principalmente por muitos amigos meus também terem passado na Unesp, na USP, em universidades federais. Com certeza ajuda muito. No 1º de maio é assim, dezenas de alunos, cada um com sua história de superação, mas todos confiantes na capacidade da educação em transformar vidas. Eu participei de cursinho popular antes de eu entrar no vestibular e eu acredito nessa oportunidade que a gente pode dar para alunos de escola pública, de estar em uma universidade pública e ocupar esse espaço. E olha só, os estudantes que vão prestar o vestibular 2020 da Unesp já podem ter acesso ao Manual do Candidato no site da VUNESP. Ele reúne informações completas sobre as vagas e cursos de graduação da universidade, além da lista com as cidades onde as provas vão ser aplicadas, as regras de distribuição das vagas e o calendário oficial do exame. Lembrando que as inscrições para o vestibular vão ser realizadas entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro. Agora a gente muda de assunto para falar da participação do professor Carlos Wilken, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, na publicação de um guia sobre agricultura editado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A obra foi lançada em abril deste ano, no Líbano, e reúne produções de outros 7 pesquisadores de diferentes países. A nossa equipe foi conversar com o professor Wilken para saber mais detalhes dessa publicação. Com o nome Guia para o Controle Biológico Clássico de Pragas em Florestas Plantadas e Naturais, a ideia é que o livro sirva de base para que profissionais da área de controle biológico possam implementar com sucesso alguns programas, principalmente em países em desenvolvimento. Professor Carlos Wilken, obrigado pela participação aqui hoje com a gente. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vitor. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho como que surgiu esse convite da ONU para você integrar essa lista valiosa de pesquisadores participantes da obra. Particularmente a ONU, né, pela sua organização em diferentes associações, organizações, tem a FAO, que é a Organização Internacional de Agricultura e Alimentos, e aí eles desenvolvem uma série de projetos internacionais, né? E o foco basicamente é a questão de sustentabilidade na produção. E aí, não só na área de agricultura, mas também na área florestal, né, eles envolvem isso. E esse projeto, baseado, né, foi feito um convite com vários pesquisadores, incluindo da América do Norte, da Europa, da África do Sul, da Austrália, e aqui da América Latina nós acabamos sendo convidados em função, né, dos trabalhos, participações em congressos internacionais, justamente na área de controle biológico, que hoje é um dos pilares aí da sustentabilidade. Para o leitor que tiver acesso a essa obra, professor, que tipo de conteúdo ele vai encontrar ali? Então, com a expertise desses pesquisadores, né, isso foi coordenado pela doutora Shiroma, que é representante da FAO, né, na área florestal. O objetivo, basicamente, é a gente trazer numa linguagem bastante acessível, principalmente para produtores florestais ou agricultores que se interessam na parte florestal, não só envolvendo a parte da produção em si da floresta de madeira, mas também o foco foi ampliar isso para aquelas espécies frutíferas, mas que são o que nós chamamos de arbóreas, né? Então, árvores como mangueiras, etc. Então, inclusive porque muitos países, principalmente na região dos países em desenvolvimento, pegando a América Latina, África, Sudeste da Ásia, às vezes nós temos aí os sistemas agroflorestais que envolvem não só as culturas anuais, mas também espécies de árvore, inclusive frutíferas. E o objetivo é relatar todos os casos onde é possível a gente trabalhar com controle biológico. Para a gente falar um pouquinho do seu texto, professor, presente nessa obra, você trabalha com a questão de combate de pragas na cultura do eucalipto, né? O que você apresenta para os leitores nessa obra? Então, o foco principal do livro, que nós chamamos de controle biológico clássico, é quando nós temos problemas de introdução de pragas de um país para outro, né? Isso hoje é relatado como, né, um problema de pragas invasivas ou invasoras. Esse é um problema mundial não só na área agrícola, florestal, mas inclusive na área ambiental. E nós temos trabalhado, porque infelizmente no Brasil nós temos tido problema desde 2003, basicamente, com a introdução de pragas, né, de insetos australianos associados às florestas de eucalipto e que tem causado muito problema aqui, né? Só para citar um dado, uma das pragas que nós chamamos popularmente aqui no Brasil de percevejo bronzeado,
ele foi detectado em 2008 aqui, mas no período entre 2010 a 2015 que nós monitoramos, esse inseto ele causou um prejuízo de 1,1 bilhão de reais em perda de madeira. E a gente está numa região que o eucalipto é forte, né, professor? Então, o eucalipto dentro das espécies florestais, temos de floresta plantada, né, que é a base da nossa de matéria-prima para as indústrias de papel e celulose, né, de chapas de madeira e de carvão vegetal, que é a base para a indústria siderúrgica do Brasil. Então, ele tem um papel importante. Né? A parte florestal ela representa quase 4% do PIB do Brasil. Né? Então, isso é importante. O problema é assim, em 2012 nós acompanhamos tudo isso, foi o ano do pior surto, nós tivemos, dos que nos responderam do levantamento, mas foi estimado em mais de 250 mil hectares infestados e que necessitariam de controle e que basicamente naquele momento, apesar de não ter registro, recairia só com o uso de controle químico, de inseticidas químicos. Isso, além do custo, né, ele teria um impacto ambiental grande, porque apesar de ser uma cultura, etc., né, a aplicação, e tem que ser feita uma aplicação por avião, aplicação aérea, por causa da altura da cultura, né, nós estamos falando plantios que tem de 25 a 30 metros de altura, então não é fácil fazer esse tipo de aplicação. E a proposta foi, então, uma parceria já internacional que o Brasil tem junto com a África do Sul e principalmente com a Austrália, nós fizemos a introdução de um inimigo natural, e isso algumas regiões, nós temos trabalhado em Minas Gerais, isso num período de 6 anos, nós tivemos redução de mais de 95% da área infestada. Então, uma das empresas chegou a ter, em 2012, 70 mil hectares infestados, né, que necessitariam de controle, e em 2017 essa área caiu para mais ou menos 4.500 hectares, né, sem uso de uma gota de inseticida. Uma ótima resposta, né? Professor, qual que é a importância de profissionais de vários países terem acesso a essas experiências e também para a ONU, como que isso casa com o trabalho dela dentro desse ramo, da questão da alimentação? O objetivo assim, é trazer toda essa experiência desses pesquisadores para citar os casos que, independente do tipo de floresta, se é natural ou plantada, do tipo de clima que nós estamos falando, se é uma região tropical, uma região temperada ou subtropical, em que todos esses casos, o controle biológico clássico, que envolve aí você no país de origem achar um inimigo natural, fazer a introdução de modo oficial, que tem que passar pelas agências regulatórias, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, etc., de cada país, fazer as pesquisas e a liberação não é uma coisa rápida nem fácil, mas, então, independente desses cenários, todos esses casos foram casos de sucesso, né, pelo menos relatados. E aí o que nós queremos nesse guia, na verdade, é criar um passo a passo para que possa dar auxílio, né, então o que seria o objetivo da ONU com isso. É uma linguagem relativamente simples, direta, para que isso sirva de base, primeiro, para as agências o Ministério de Agricultura dos diferentes países, principalmente em desenvolvimento, né, possam ter acesso, produtores agrícolas e florestais, eles consigam ter uma base, um passo a passo de como deveria ser feito isso. Porque não é uma coisa que depende só de um produtor, ou só, mas é um programa, é uma cadeia. E principalmente para dar essa base para os pesquisadores e para os ministérios, né, para os fiscais agropecuários, ajudarem na implantação de controle biológico. Para você, pessoalmente, professor, e também para a Unesp, né, a entidade que você representa, qual que é a importância de participar de uma obra tão relevante, né, mundialmente? Quando nós fomos convidados, na verdade é uma surpresa, a gente nem sempre espera esse tipo de convite, que é muito prazeroso, né, para nós dar orgulho, até porque não é só uma representante do Brasil, na verdade nós tivemos que citar os casos, porque acabamos sendo aqui, pela universidade, né, que representa, não tem nenhum outro representante brasileiro e nem da América Latina, né? Então, os casos que nós citamos aqui no Brasil são casos que nós já temos trabalhado, inclusive, em colaboração em países como o Uruguai, como a Argentina, como o Chile, né? Já fomos beneficiados, né, uma outra parceria lá atrás com o México. Então, é uma experiência de todo esse continente que nós estamos aqui. Então, isso, particularmente para a Unesp, isso representa a importância dela, né, em termos de a gente ainda, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando no Brasil, com a crise econômica, a falta de recursos, que é possível fazer isso, né, e que o objetivo, acho que para nós aqui como Unesp, tudo isso é continuar estimulando principalmente os estudantes, né, e levar essa mensagem para os produtores na parte de extensão,
que é possível a gente desenvolver programas, né, que acabam sendo reconhecidos internacionalmente. Tá certo, professor. Bom, para os interessados em ter acesso ao conteúdo dessa obra, ela está disponível para download gratuito pelo link que aparece aqui no seu vídeo. Professor, mais uma vez agradeço a participação com a gente. Muito obrigado pela atenção. E por hoje é só. A gente volta a se encontrar amanhã, neste mesmo horário, às 6h30. Até amanhã. Tchau, tchau.